Alô, alô, alô. Tá? Uhum. Beleza? Pode tocar? Pessoal, boa noite. Bem-vindos todos a mais um curso. Meu nome é Clécio, sou professor de História de vocês, tudo é certo, vou até o final do curso. E vou fazer uma explicação rápida de como vai funcionar, como vão funcionar as aulas de História ao longo do curso, para vocês poderem se programar ao longo do curso, tá? Vai ser o seguinte, gente, vocês devem ter o conteúdo que já sai, que tem no edital, e no caso aqui da ESA, cai apenas História do Brasil, que é o que nós vamos ver. Então, só História do Brasil, desde o descobrimento, 1500, para frente, até período de redemocratização, a gente vai o máximo que puder. Só que tem apenas uma única exceção no edital. Como eu falei, o conteúdo é apenas de História do Brasil. Tem apenas um assunto, boa noite, querido, tem apenas um assunto que é de História Geral, que é o assunto da expansão marítima, grandes navegações. É como é que a galera chegou aqui no Brasil. É o único assunto de História Geral que cai na prova. Tanto que hoje e na semana que vem, ou seja, as duas primeiras aulas, eu vou tratar esse assunto aqui, que eu já estou avisando porque você vai olhar, poxa, a História do Brasil, eu estou olhando, isso aqui não é Brasil. É a única exceção. Então, a gente começa com as navegações, nas duas primeiras aulas, aí o restante é todo o Brasil, 1500 para frente, tá? E como é que funciona a parte de história? Gente, eu vou seguir o básico, ou seja, a ordem cronológica normal, tá? Então nós vamos aprender o que aconteceu em 1500 e daí para frente, certinho, todos os governos passando pelo Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, não se preocupe. Gente, o meu esquema de aula é simples. Como é que funciona? Tem o título aqui do assunto, que é hoje, Expansão Marítima, século XV e XVI. E eu coloco no quadro apenas uns tópicos. E eu vou escrevendo aqui na frente, que vocês vão acompanhando no caderno. Então, a ideia é que no caderno você escreva esses tópicos aqui e a explicação que vem aqui à frente mesmo é oral. Então, preste atenção no que eu estou falando para você escrevendo, porque você vai ver que o que eu vou colocar aqui são apenas palavras, expressões. A explicação mesmo é oral. Eu não vou escrever aqui um texto enorme para vocês, não. Beleza? Então, principalmente o pessoal que está em casa, cuidado para não perder um tempo ou outro, porque a explicação está sendo dada oralmente, de tudo que eu estou falando aqui. Não precisa se preocupar, que eu sempre repito, eu falo as coisas 2, 3 vezes aqui em sala de aula. Pairou uma dúvida de qualquer coisa, para e pergunta, tá bom? Ainda que você pense, poxa, uma pergunta meio boba. Não existe isso, gente. Parece besteira, mas pergunte o óbvio. Pergunte. Não fica com medo, não. Vocês estão fazendo curso, é para isso, para tirar a dúvida de vocês. Bacana? Então, à medida que eu vou passando, vou explicando vocês. E segunda coisa, as minhas aulas funcionam sempre assim, ó. Eu dou uma parte teórica, que você está vendo, e ao final, no finalzinho da aula, os últimos minutos, a gente resolve, eu ponho aqui no projetor, a gente resolve algumas questões das provas passadas. Eu estou com as provas dos 9 últimos anos, ou seja, as 9 últimas provas, tá? Só que referente ao assunto. Exemplo, se eu estou dando expansão marítima, então eu vou dar a parte teórica. Acabou, aí eu vou projetar aqui as questões que já foram aplicadas até hoje, referente expansão marítima. Então, qual é a ideia? Você, quando chegar no dia da prova, lá na metade do ano que vem, você vai ter feito comigo todas as questões da prova dos 9 últimos anos. Então, quando chegar na prova, é apenas mais uma prova. Tu já fez aí umas 8, 9 provas comigo. A única diferença é que eu vou separando aqui por assunto, tá bom? Caso aconteça, hoje é um exemplo, a aula de expansão marítima é um pouquinho maior, então vai ser dividida em 2 pedaços. Um pedaço hoje, o outro na aula que vem. Então, as questões eu dou sempre no final do assunto, como eu falei. Então, hoje não vou mostrar as questões, porque essa aula eu vou parar na metade. Aí, a aula que vem, eu termino esse assunto e passo as questões para vocês, tá bom? Caso aconteça, eventualmente, de uma aula gastou muito tempo, tem muita dúvida, e não deu tempo de fazer as questões daquele assunto, não se preocupe. Na aula seguinte, eu começo a aula com as questões daquele assunto que passou, e aí vem a parte teórica. Beleza, galera? Vamos tocar, então?
Então vamos lá, vamos tocar o barraco, animação, empolgação, não deixe perguntar qualquer dúvida. Então vamos para o nosso único assunto da história, que não é a história do Brasil, que são as expansões marítimas, ou se quiser escrever aí, grandes navegações, é a mesma coisa, tá? Então vamos começar, gente. Conceito, o que a gente pode determinar como grandes navegações? Parece simples, mas olha só, entende-se por grandes navegações as navegações que eram feitas no século XV e XVI em oceano, em mar aberto. Por quê, Clécio? Até o momento, daqui para trás, as navegações que existiam eram em rios, tá? Ou em mares menores. Por exemplo, navegava pelo mar Mediterrâneo, o mar que fica entre a Europa e a África. Mas não se tinha ainda navegação em oceano, Oceano Atlântico, Pacífico. Por quê? Ainda se tinha aquela ideia, nessa época, de que a Terra era plana. Então você não pode se afastar muito da Terra, senão acreditava que ia chegar uma hora você ia cair. Então não existia ainda. Então o que a gente chama de expansões marítimas ou grandes navegações são as navegações feitas por oceanos, em oceanos que vão começar agora. Só um parênteses, gente, que às vezes tem dúvida, mas o aluno fica com vergonha de falar isso. Então vou falar aqui rapidinho, em 60 segundos. Todo mundo entende isso aqui, ó, século XV, XVI, sabe mais ou menos o que é isso, né? Então, século XV, gente, é ali 1400 e qualquer coisa. Século XVI, 1500 e qualquer coisa, tá? Então, só para você situar, Clécio, quando é que começa esse lance de navegar em oceano? Por volta de 1400 e qualquer coisa. Bacana? Porque a nossa história não começa de 1500 para frente, então eu estou dando a partir dessa época aqui. Tá bom. Clécio, agora qual é o contexto? O que está acontecendo na época? Esse item aqui especificamente, que eu estou marcando, é o contexto histórico. Como eu disse, a prova cai apenas em história do Brasil. Mas você tem que ter uma noção de algumas coisas que estão acontecendo fora do Brasil, especialmente na Europa, que se relaciona a gente. Então, esse contexto eu vou mostrar o seguinte. Na mesma época, por volta do século XV e XVI, em que estão iniciando as expansões marítimas, o que está acontecendo na Europa? Eu vou dar apenas uns tópicos aqui, não vou entrar em detalhe, porque eu vou mostrar o que está acontecendo na Europa, história geral. E como eu disse, na prova não cai história geral. Vou colocar isso só para você ter a noção. Clécio, enquanto estão fazendo as navegações, na mesma época está rolando o que na Europa? Então vamos lá. Vou pôr o item aqui, mas não vou explicar, porque isso não vai estar na prova. Contexto. Século XV, gente, na Europa está acontecendo Ao mesmo tempo em que estão construindo navios para navegar em oceanos, está rolando a reforma protestante. Lembra, a Igreja Católica não vai ser mais a única igreja cristã, vai ter a Reforma Protestante. Você pode explicar para mim o que é a Reforma Protestante? Não, porque não vai estar na tua prova. É só para você ter noção dos assuntos que ocorrem juntos. Está ocorrendo a Reforma Protestante, só isso, Clécio? Não. Está ocorrendo mais ou menos na mesma época o renascimento cultural, aquele lance das artes, ciência, renascimento cultural, as pinturas, Michelangelo, Rafael, Leonardo, Donatello, as tartaruga ninja todas. Mas enfim, tá rolando então as ideias renascentistas de utilização da razão e tudo mais. Legal. Só isso? Não. Tá rolando na Europa o absolutismo. Sei que é isso não. É uma forma de governo onde tem um rei, e o rei, como o nome já fala, ele tem poderes absolutos, ou seja, é o poder centralizado nas mãos de um rei. Então na época, Clécio, o normal do governo nos países europeus eram governos, monarquias, todos reis, absolutistas, com poder total centralizado na mão do rei. Isso. Tá rolando na mesma época na Europa o mercantilismo. Inclusive, esse último que eu estou marcando tenha um carinho especial. Por quê? Vou explicar. Está rolando o mercantilismo. O que é mercantilismo? É a política econômica do absolutismo. Fala mais simples. É a economia do absolutismo. Todo país absolutista automaticamente era mercantilismo. Mas o que é isso? É uma economia voltada para o
comércio, mercado. Por quê, Clécio? Para trás, se fosse cair na sua prova, história geral que não vai, mas para trás seria a Idade Média. A Idade Média vale é o feudalismo, é a agricultura. Agora não. O que dá dinheiro é fazer comércio. Por que eu pedi para ter um carinho especial com isso aqui? Porque vocês vão ver que os países europeus que vêm para a América, Portugal que vem para cá, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, todos esses países, todos eles vêm para cá com um objetivo mercantilista. Entendi? Não. Ganhar dinheiro com comércio. É isso. Para isso que é feito o descobrimento da América. Para se ganhar dinheiro. Então, todos os países são pautados no mercantilismo. Então, Clécio, dá um resumão. Enquanto estão fazendo as navegações, na mesma época, a religião está mudando, o modo de pensar está mudando, a forma de governo está mudando, e a economia está mudando. Tudo, mais ou menos, ao mesmo tempo. Poxa, então a Europa está uma bagunça nessa época. Beleza? Esse é o contexto das grandes navegações. Vamos lá. Objetivo, Clécio, para que foi feito? Aí agora vocês vão ter que ter paciência. Natália, minha querida, pega aqui e olhar o meu dom, que é fazer desenhos. Isto aqui é o que, Clécio? É a Europa. Isso aqui, a África. Pronto, acabou. Simples assim. Aí aqui continua a Ásia. Pronto, ainda faço a Inglaterra aqui. Acabou. O que interessa, gente, é o seguinte. Dá para pegar aqui? Olha só, isso aqui é a Europa. A Europa, na época, estava pautada no mercantilismo. Comércio, ganhar dinheiro com isso. Tá? As navegações normais que existiam antes disso aqui eram navegações por aqui, ó. O que é isso aqui, Clécio? É o que a gente chama de mar Mediterrâneo. É aquele mar que fica entre a Europa e a África. Claro que a Europa, de verdade, não é nojento desse jeito aqui. Mas, enfim, é o que existia na época. Aí o objetivo. Peraí, você acabou de falar, Clécio, que a galera agora vai navegar em oceano. Aqui todo mundo sabe que é o Oceano Atlântico. Por quê? Qual o objetivo? Para que eu tenho que navegar em oceano? Por que eu não posso continuar com a minha vida? Então, vamos lá. Eu vou voltar para o mapa. Peraí. Nós temos, basicamente, 3 objetivos pelos quais vão fazer expansão marítima. Clécio. Superar a crise do século XIV. Tá, eu estou escrevendo, mas não faço ideia que é isso. Queridos, se a navegação começa no século XV, XIV é o anterior, óbvio. Que crise é essa? O século XIV, que é o finalzinho da Idade Média, era o caos da Europa. Foi o século em que rolou epidemias como a peste negra, guerras pra caramba, como a Guerra dos 100 Anos, revoltas camponesas, tudo. Então, era um século em que a Europa estava uma zona. E por estar uma bagunça, o comércio estava caindo. Então eu vou investir agora em navegações para ver se eu consigo fazer o comércio voltar a crescer. Então o que significa superar a crise do século XIV? Superar a crise do comércio. Então eu estou fazendo navegação para ver se eu acho outros lugares onde eu posso fazer comércio, ganhar dinheiro e voltar a fazer o comércio que estava abalado. Tá. Só isso? Não. Este aqui, vou até fazer melhor. Escrever aqui que fica melhor. Outro. Por que você colocou uma seta aqui, Clécio, nesse segundo? Porque eu teria um carinho especial com esse objetivo que eu vou falar agora. Para que você está fazendo navegação? Construindo uma caravela socando dentro d'água. Achar um novo caminho para as Índias. Este é o que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Aí, vamos para o mapa. Queridos, isto aqui é a Europa. Clécio, o que são as Índias? Vamos lá. Quando aparece a palavra Índias, estão vendo que até aparece com S, em plural, Índias. Não é o país Índia que a gente conhece hoje, não. Tá? O que são Índias, Clécio? O que eu estou marcando com X aqui. Vamos lá. Uai, peraí, Índias, então, é qualquer coisa que esteja aqui no
Oriente. Então você escrever, se aparecer na prova, achar um novo caminho para as Índias ou achar um novo caminho para o Oriente, eu tô falando a mesma coisa. Tá, mas como assim achar um novo caminho? Aí agora que vem a parte divertida. Amados, na época, o que dava dinheiro? Fazer comércio. Como é que eu sei isso, Clécio? Olha, tá escrito aqui, ó. Fazer comércio. Tá, mas fazer comércio com o quê? Aí que vem a parte bacana. Na época, uma das coisas que dava muito dinheiro era um negócio chamado especiarias. O que é isso, Clécio? Condimentos, temperos, basicamente são produtos que ajudavam a conservar os alimentos, dar tempero. Tá, então fazer comércio com esse trem chamado especiarias dá muito dinheiro. E onde que tem este negócio aqui? Especiarias, as melhores especiarias, você achava nas Índias ou no Oriente. Era o normal. Quer ganhar dinheiro, querido? Você é um país europeu, quer ganhar dinheiro? Dá um jeito de fazer comércio com esse negócio chamado especiarias. Onde eu acho isso? Nas Índias. Aí vem a parte bacana. E como é que eu, que estou na Europa, chego nas Índias? O caminho mais comum, normal, que todo mundo fazia, era navegar pelo mar Mediterrâneo. Ah, Clécio, então o caminho mais normal era navegar pelo mar Mediterrâneo. Estou aqui na Europa, venho aqui navegando. Navegar pelo mar Mediterrâneo não é grande navegação. O que eu falei grande navegação é oceano, beleza? Isso aqui não é oceano. Eu venho aqui no mar Mediterrâneo, vou lá nas Índias, pego os produtos e volto. Este era o normal. Joia. Só que o que eu escrevi aqui, um objetivo? Achar um novo caminho para as Índias. Novo caminho? Mas você não acabou de falar que o caminho normal é o mar Mediterrâneo? É. E por que eu tenho que achar um novo caminho? Aí é o que vocês vão anotar aí. Porque esse caminho tradicional, que é pelo mar Mediterrâneo, deu um problema. Qual foi o problema? Aí, beleza, obrigado, querido. Vocês vão colocar aí. Qual foi o problema com o caminho antigo, que é o mar Mediterrâneo? Aí tem mais de uma explicação, mas eu vou devagarzinho, relaxa. É que aconteceu o seguinte, gente. Ao navegar nesse mar Mediterrâneo, eu ia lá para o Oriente, ou para as Índias, para pegar os produtos. E esses produtos, em sua maioria aqui no Oriente, eram comercializados pelos árabes. Você ia lá, comercializava com os árabes e trazia os produtos. Tá, normal. E daí? Só que acontece, gente, que exatamente no século XV, mais ou menos no século XV, por volta de 1453, teve a queda de Constantinopla. E aí, uma cidade chamada Constantinopla, como eu falei, foi invadida pelos turcos otomanos. E esses turcos, juntamente com os árabes, fizeram um acordo com a Itália dos produtos orientais. Cresce, legal, não estou entendendo nada. Resumo, basicamente o mar Mediterrâneo, a Itália, que fez um acordo com os árabes, criou uma espécie de monopólio desses produtos. A Itália meio que bloqueou o mar Mediterrâneo. O único que ia lá no Oriente pegar os produtos era a Itália. Olha, Clécio, qual é o problema? A Itália ia no Oriente, pegava os produtos, voltava e revendia para a Europa. Mas como a Itália era a única, ela revendia esses produtos muito mais caro. Então, os outros países que não pertencem à Itália ficaram revoltados. Por quê? Eu sou um Portugal, uma Espanha, França, Inglaterra, Holanda, sou qualquer país. Quero fazer comércio com os produtos do Oriente, que é o que dá dinheiro. Só que quando foi no século XV, a Itália fez um acordo com os árabes e monopolizou esse comércio. E eu não tenho mais como ir lá. Não. Então o jeito é comprar os produtos da Itália, que é muito mais caro. Ou achar um novo jeito de chegar nas Índias que não seja passando pelo Mediterrâneo. Então vamos lá. As navegações começaram, o principal objetivo das grandes navegações, por que que um maluco vai construir uma caravela, socar num oceano que não conhece direito? Porque o objetivo dele, gente, é continuar a fazer comércio, que é um troço que dava dinheiro, com as especiarias do Oriente. E por que, Clécio, que você parou de fazer? Porque o caminho normal era o Mediterrâneo. E o Mediterrâneo, agora a Itália bloqueou, travou. Então eu tenho que achar um outro jeito de sair daqui, chegar aqui, que não seja passando
por aqui. E que outro caminho é esse? É isso que tu vai ter que se virar e achar. Beleza? Tem outro motivo, mas calma, esse aí é o principal. Então, o principal objetivo das grandes navegações é atingir as Índias sem passar pelo mar Mediterrâneo. Gente, o meu sonho, quando vocês forem fazer prova, é o seguinte, que vocês não decorem palavras, não. Aprenda a ideia. Por quê? Na hora, no dia da prova, o examinador não vai colocar a pergunta exatamente com as palavras que eu estou falando. Ele vai pôr uma ideia. Quer ver? Só como exemplo. Eu vou inventar um troço aqui. Um dos objetivos das grandes navegações era... Aí o que o Clécio falou? Achar um novo caminho para as Índias. Tá certo. Lá na prova ele não põe isso. Ele põe assim, um dos objetivos, furar o bloqueio, o monopólio italiano. Tá certo. O que é furar o monopólio italiano? Você achar um novo caminho e fazer comércio também para a Itália. Não sei. Mas o Clécio não falou furar o monopólio. Ele falou só de achar um novo caminho. Gente, a ideia é a mesma. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu, países europeus, chegar nas Índias, ou no Oriente, como você queira chamar, sem passar pelo Mediterrâneo. Por quê? Porque a Itália bloqueou. Teve uma questão que caiu, que eu vou colocar aqui na próxima aula, tá? Que, gente, a ideia é, já que vocês vão fazer um concurso, leia o máximo que você puder. Poxa, eu assisti a aula do Clécio, entendi tudo, já aprendi, não preciso ler nada. Não, gente, vocês não têm a apostila? Pega a apostila e leia essa parte aí. Por quê? Quanto mais informações tiverem, melhor. Vou dar um exemplo de uma questão, que eu vou postar na aula que vem, que caiu, que parece óbvia. Eu acho que é óbvio, mas vai que alguém tem dúvida. A pergunta era assim, as grandes navegações tinham o objetivo de chegar nas Índias, blá, 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 blá. E ao fazer isso, ela iria furar o bloqueio das cidades. Não falava Itália, falava o nome das cidades. A resposta certa era Gênova e Veneza. Quer dizer, o que você tinha que saber só? Que Gênova e Veneza fica onde? Mas você não falou Gênova, você falou Itália. Então, quer dizer, tem certas coisas, gente, que vocês têm que correr atrás. E as outras respostas eram toscas, era Londres, Paris... mas aí já é geografia, você tem que saber quais são as cidades italianas. Gente, tá bom? Então, por exemplo, as principais cidades que monopolizavam o Mediterrâneo eram Gênova e Veneza mesmo, eram cidades italianas. Então, eu tenho que achar um jeito, eu, país europeu, de chegar ao Oriente sem passar pelo Mediterrâneo. Beleza? Então, vamos lá. Objetivo, Clécio. Por que eu estou fazendo grandes navegações? Para voltar o comércio, que no século XIV o comércio diminuiu, para achar um novo caminho para as Índias, que não seja passando pelo Mediterrâneo. Que novo caminho? Não sei. E outro. Expandir a fé cristã. Oxe, o que é isso aqui? Gente, qual era a religião predominante na Europa nessa época, vocês acham? Cristianismo. Mas já que vocês viram aqui que na mesma época das grandes navegações está rolando reforma protestante, quando você fala cristianismo, você pode estar se referindo catolicismo ou protestantismo. Qual das duas você acha que era predominante na Europa? Catolicismo. Praticamente a Europa toda era católica. Protestantes são alguns países que estão virando. Então, expandir a fé cristã católica. Tá, mas para quê, meu Deus? Estou expandindo o que é um desejo de levar a palavra de Deus. É porque com a reforma protestante, a igreja católica começou lentamente. Começou a perder uns fiéis, porque muitos fiéis da igreja católica estavam migrando para as novas religiões protestantes, que não vamos falar aqui porque não está na sua prova. Isso é história geral, só para você saber. Então a igreja católica tem o número de... Cara, estão perdendo fiéis. O que nós temos que fazer? Temos que aumentar o número de fiéis. Como? Bicho, procura gente de outro lugar para virar católico. Que outro lugar? Isso aí a gente vê depois. Porém, eu tenho que voltar ao comércio, eu tenho que achar um novo caminho para as Índias, que não seja passando pelo Mediterrâneo, por causa da Itália, e eu tenho que expandir a fé cristã. Porém, dos três, vocês viram que eu pedi para ter um carinho especial com a questão econômica. Bacana, gente? O principal objetivo de todos eles é o quê? Achar uma nova rota, um novo caminho para o Oriente. Bacana? Se aparecer na prova, e por que você tem que achar um novo caminho? Porque o caminho antigo, que é o mar Mediterrâneo, está bloqueado. Está bloqueado por quem? Pelas cidades italianas.
Bacana? Só uma perguntinha aqui, gente, que às vezes o aluno tem essa dúvida. Ô, Clécio, volta pro mato aqui, ó, o desenho maravilhoso. Olha só, Clécio, tem um problema aqui. Os países europeus estão aqui, que isso aqui é a Europa, né? Pode não parecer, mas é. E eles têm que chegar aqui, no Oriente, que seria a Ásia. E o caminho normal é o mar Mediterrâneo. Vai que um aluno está com essa dúvida e não perguntou. Uai, Clécio, fazer aqui de azul. Você está falando que o caminho normal seria isso aqui, né? Que foi bloqueado pela Itália. Uai, e por que a galera não faz isso aqui, né? É porque, gente, se eu estou fazendo comércio, para o negócio dar dinheiro, eu tenho que trazer produtos em grande quantidade. Comércio em grande quantidade, você não faz por terra, você faz pelo mar. Ué, como, Clécio? Então imagina, eu estou, pegar um país qualquer, Portugal. Eu estou em Portugal, quero ir lá para a Ásia. De quê? Jumento? Carroça? Gente, como é que eu vou de Portugal para... Vou atravessar a Europa toda numa carroça? Eu vou levar quanto tempo isso aí? Vou levar minha vida toda. E segundo, aí eu vou trazer os produtos, tá? No lombo de um jumento, cabe quanto? Eu tenho que fazer num barco, né? Pelo mar Mediterrâneo, ou por rios. Então o problema é que longas distâncias, comércio de longas distâncias nessa época, não se faz por terra, se faz pelo mar, tá? Então por isso que ninguém tem ideia. Ô, Clécio, é só ir andando aqui que você chega no Oriente. Não, gente, mas por terra não dá, tem que ser pelo mar. E o mar normal que se fazia isso, o Mediterrâneo, tá bom? Só para tirar a dúvida, caso alguém falou, eu sou inteligente aqui, tive uma ideia que ninguém teve, vai por aqui. Não, gente, não. Não é por terra, tá? Grande quantidade. E para ter menor tempo, ou seja, para ser mais rápido, e até mais seguro, porque é mais fácil você assaltar uma carroça do que assaltar um navio. Então tem que ser pelo mar. Tá bacana? E o mar, que é o único que eu tinha, travaram o danado. Então vamos lá. Continua. Tinha esse item aqui embaixo, ó. Estão entendendo? Fala alguma coisa, gente. Ah, que bom. Pensei que tivesse todo mundo morto já. Pioneirismo. Primeira coisa que vocês vão responder para mim. Os países europeus, então, vão fazer as grandes navegações para chegar nas Índias. Você deve estar observando. Clécio, até agora o Brasil não entrou na história. Eu sei, o Brasil só entra semana que vem. Tá? Relaxa. Pioneirismo. Quem foi, na ideia de vocês, o primeiro país a fazer isto? Fala o nome. É um país europeu, óbvio. Mas quem vocês acham que foi o primeiro? Espanha, isso. Tenta de novo. Ah, que bom. Grava na tua cabeça. Já caiu várias questões que era essa perguntinha aqui. Perguntinha boba. Tá? Inclusive tem uma pergunta que vocês vão ver semana que vem. Da prova, hein? Que era isso mesmo. Qual foi o país pioneiro das grandes navegações? Aí embaixo tinha os nomes. Era Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Holanda. Você fala, pô, Clécio, isso é pergunta de concurso? Então você não pode perder ponto com pergunta simples, tá? Então vamos lá. Portugal foi o primeiro país. Eu não falei único, eu falei primeiro. Vários países vão fazer grandes navegações, óbvio. Mas quem deu o pontapé inicial é Portugal. Então vamos lá. O que vocês vão escrever aqui na frente, ó, nesses pontinhos que eu vou escrever aqui, é por que Portugal foi o primeiro? O que ele tinha que os outros não tinham. Tá bom? Vamos lá? Então agora são as características de Portugal para ele ser o primeiro país a fazer navegação. Eu vou começar... Isso aqui não tem ordem não, tá, gente? Qualquer ordem que você colocar aqui vai dar no mesmo. Eu vou começar com o mais óbvio. Primeiro, boa posição geográfica. Como assim, Cláudio? Volta pro mapa. Fazendo de conta que isso aqui é Europa, e usando bem a imaginação mesmo... Portugal, gente, ele fica aqui na pontinha, ó. Portugal fica na pontinha da Europa. Então ele já está na boca do Oceano Atlântico, já está caindo. Então, primeira coisa, por que Portugal foi pioneiro? Ué, Clécio, porque ele tem uma excelente posição geográfica. Ele já é propício para isso. O país Portugal já fica margeando o oceano. Joia. Aí você fala... mas a Espanha também, Inglaterra também. França... Calma, eu falei apenas um item, tem outros, tá? Então, a primeira coisa, por exemplo, só como exemplo, tá? Se esse mapa fosse de verdade, a Itália estaria aqui, não é? Que é tipo uma botazinha, não é? Por exemplo, a Itália não é um bom país para fazer grandes navegações, porque ela está aqui no meio da Europa. Para ela vir para o oceano, ela tem que navegar um pouco aqui até chegar, né? Portugal não. Já está aqui na pontinha. Tá, mas só por causa disso, Clécio, outros países têm boa posição geográfica. Jóia, então vamos pôr mais coisas. Então vamos lá. Boa posição geográfica. Jóia. O que mais, Clécio?
Paz interna. O que é isso? Não é paz de espírito, não, gente. Paz interna é... Não, na época, século XV, Portugal não estava em guerra com ninguém. Mas falou, isso é importante. Claro, gente, se você está quebrando o pau com outro país, como é que você vai investir em navegação? Tá, não dá. Então, peraí, eu tenho uma boa posição geográfica, tenho paz interna, estou brigando com ninguém, tenho condições. Só isso? Não. Seguinte, Portugal já possuía a união, a junção entre rei e burguesia. Eu vou explicar aqui o nome para nós, calma. O que é isso, pessoal? Vamos lá, agora essa parte eu tenho que gastar um tempinho. Gente, olha só, primeira coisa, fazer navegação nessa época, eu brinco com o pessoal, falo que é como se fosse viagem espacial hoje. Era uma coisa... Cara, então tu tem que ter dinheiro para fazer isso, para pegar os navios, preparar, equipar, tá. E daí, Clécio, quem tem dinheiro, a turma do dinheiro, você já conhece, a classe social do dinheiro, é a burguesia. Ah, pifou? Só um instantinho. Pequena pausa aí. Acabou a pilha. Não acabou não, mas tá... Fraquinho. Gente, só uma pausa que eu estou ficando fraco. Alô? Estão me ouvindo? Voltei. Vamos lá, de novo, repetindo esse pedaço aqui. O que Portugal tem que os outros não têm? Vamos lá. Ele já possui uma aliança entre o rei e a burguesia. O que significa isso, Clécio? Olha só, o meu dedo, hein? Ele já tem uma aliança entre o poder político, que é o rei, e o poder econômico, que é a burguesia. Traduz no português claro. Em Portugal, a turma do dinheiro, que é a burguesia, e a turma do poder, que é o rei, estavam unidos, tinham aliança, não estavam em briga. Vocês vão ver mais pra frente que em alguns países o rei e a burguesia ficam brigando. Aqui não. Aqui rei e burguesia estavam em harmonia, se amando loucamente. Ou seja... tinha dinheiro e condições políticas para fazer isso. E como é que ele conseguiu essa junção? Através de uma coisa que ocorreu em Portugal chamada Revolução de Avis. Você vai mostrar isso em detalhe? Não, porque como eu falei, não cai história geral na sua prova. Eu vou só dar uma pincelada para a gente chegar no Brasil. Revolução de Avis, uma revolução que ocorreu em Portugal, o que interessa é isso, onde assume o poder como rei em Portugal Dom João, mestre de Avis. Avis era o sobrenome, tá, dele. E esse tal de João de Avis, ele é um rei que vai fazer uma aliança com... Então, peraí, essa Revolução de Avis, falando de uma forma geral, foi a revolução que colocou a burguesia junto ao rei. Então, peraí, por que Portugal é o primeiro a fazer navegação? Porque ele está numa posição geográfica na Europa excelente, perto do Oceano Atlântico. Só isso? Porque ele não está em guerra com ninguém. Só isso? Não, porque dinheiro e política lá estão juntos. Eu tenho dinheiro e eu tenho o aval do Estado, do governo para fazer isso. Eu já possuo a aliança rei-burguesia. Se você quiser ir mais à frente, nesse último item, a aliança entre rei e burguesia, gente, rei e burguesia vão se unir, é o que vai dar origem ao que a gente chama de monarquias nacionais, que dá origem ao absolutismo. Absolutismo é uma forma de governo, que eu falei no começo dessa aula, onde o rei tem um poder centralizado, não é isso? Mas o rei só tem esse poder porque a burguesia bancou ele. Então todo país absolutista, Clécio, é um país que a burguesia ajudou o rei. Portugal foi o primeiro país a fazer isso, essa junção. Então Portugal é o primeiro país a virar absolutista. Tá. Então ele já tem a burguesia, que é a turma do dinheiro, apoiando o rei. Além de não estar brigando com ninguém, além de ter uma excelente condição geográfica. Nem todo mundo tem isso. Por exemplo, só como exemplo, não precisa anotar não, mas só como exemplo. A Inglaterra, ela é uma ilhazinha, que está ali perto da Europa. Então a Inglaterra tem boa posição geográfica também. Né? É até melhor, porque já é uma ilha. Mas a Inglaterra ainda não tinha uma aliança entre rei e burguesia. Então a burguesia queria uma coisa, o rei queria outra. Então não dá para fazer navegação. Tá. Então, tá entendendo? Portugal já possui isso. Só isso? Não! Por que Portugal foi o primeiro?
Natália, ainda pega aqui embaixo? O pessoal de casa está enxergando, né? Essa minha letra linda aqui, que bom. Portugal já possuía conhecimento marítimo. Oxe, como assim conhecimento marítimo? Você acabou de falar que o trem está começando agora, Clécio. Portugal tinha, lá em Portugal, uma escola de navegação chamada Escola de Sagres. O que é isso? É uma escola de navegação. Onde é que ela fica? É em Portugal. Ah, tá. É tipo, brincando, mas não escreva isso no caderno, não. É como se fosse a NASA da época. Mas não vai pôr isso, não. É só para você ter noção. Então, peraí. Portugal já tem navegantes com conhecimento. Então, eles têm já uma série de estudos, mapas, entendimento de cartografia. Eles já tinham conhecimento de alguns instrumentos, que inclusive alguns deles eles pegaram até dos árabes, como bússola, astrolábio, quadrante. Ah, então, peraí. Resumindo. A galera tinha conhecimento técnico de navegação, que outros países ainda não tinham. Até porque a principal escola de navegação ficava lá. Ah, tá. Só isso? Não. A mais. Clécio, esse último item está errado. Por quê? Você escreveu ali experiência. Ué, mas se a navegação é uma coisa que está começando agora, como é que eu tenho experiência com um troço que está começando? É o seguinte, Portugal já estava acostumado, gente, a praticar, antes das navegações, a atividade pesqueira. Daí. E uma das atividades que eles faziam, dos tipos de peixe que eles pegavam, só se encontrava em águas mais profundas. Traduz, Clécio. Antes das navegações, Portugal já estava acostumado a navegar um pouquinho mais afastado da costa, do litoral, da terra, para poder pegar o tipo de peixe que ele queria. Então a atividade pesqueira, ela já deu para Portugal, vamos chamar assim, uma experiência em fazer navegação, não, mas já deu uma experiência em navegar um pouquinho mais distante, onde as ondas são maiores, o vento é mais forte. Então o que você está querendo dizer, Clécio, que Portugal está num local da Europa excelente, que já é de frente para o Oceano Atlântico, não está brigando com ninguém, já tem dinheiro, ou seja, a turma do dinheiro e da política unidos no mesmo objetivo, já possui conhecimento, técnicas de navegação e já tem experiência em navegar um pouquinho mais distante. Qual o país que tem tudo isso? Portugal. Entendeu? Ele é um único que tem tudo. Tem países que tem uma coisa ou outra. Por exemplo, Inglaterra tem um bom conhecimento, tem uma boa posição geográfica, mas não tem união entre rei e burguesia. Você vai ver na próxima aula, Espanha tem um bom conhecimento não, tem uma boa posição geográfica e tem conhecimento, porque nessa escola de Sagres tinha espanhóis ali também. Mas a Espanha não tem paz, ela está brigando com outro reino, que você vai ver depois. Então, os outros países, gente, sempre tem um ponto ou outro que está faltando. Portugal não. Então, o que falta? Constrói o barco e vai. Por isso que Portugal foi o primeiro país a investir em navegação. Beleza, galera? Tá claro isso? Então, vamos lá. Primeiro país a investir em navegação, Portugal. Natália, vem pra cá, minha querida. Vem pro lado de cá agora. Acabou? Não, acabou nada. Continuando. Então, a última coisa foi pioneirismo. Então, vamos lá. Qual o objetivo de Portugal? Chegar nas Índias sem passar pelo Mediterrâneo, porque a danada da Itália bloqueou aquele trem ali. E aí a pergunta é simples. Tá, Clécio, se é achar um novo caminho, a pergunta é: e qual é esse novo caminho? É passar por onde? Aí, é com vocês, arrisca aí. É pra vocês falarem, gente, qual é o caminho? Eu tenho que sair da Europa, chegar nas Índias. Por onde? Que caminho que eles... Oceano, tá? Mas o oceano é muito vago. Fala alguma coisa mais específica. Por onde que eu vou? Eu, Portugal. Isso. Gente, a ideia deles é contornando o sul da África. Pega o mapa aqui também, Natália? Então, se eu, Portugal, tô aqui, Portugal é um pintadinho de vermelho, e eu tenho que chegar aqui, nesse X, que são as Índias Oriente. O caminho normal seria aqui, Mediterrâneo, tá bloqueado. Novo caminho, contornando o sul da África, é o que meu dedo tá fazendo.
Pronto, e essa foi a ideia. Uai, Clécio, simples, pega um barco e vai embora. Não, aí aqui começa o problema, gente. Basicamente, o que se conhecia do mundo na época é isso aqui, ó, que meu braço está fazendo, tá? Isso aqui, ó. Então, pra cá, eu não conhecia nada. Aqui o mar acaba, não é assim a ideia? Acaba e um bicho me come. E pra cá, eu não conhecia tudo também, não. Então, peraí. Aqui no sul da África, tem passagem? Não sei. Eu fiz uns estudos, eu acho que tem, mas você tem certeza? Não. E como é que você sabe? Ah, querido, só tem um jeito. Como? Tentando. Por isso que você vai ver agora, que eu vou colocar aqui, as conquistas portuguesas. Elas são feitas por etapas. Então não é assim, não. Você imagina. Ô, Clécio, achei um novo caminho, contornar o Sudáfrica. Pega um barco e rasga dentro, vai embora. Não! Ah, vai que você cai e um bicho te come, você não sabe? Então agora, gente, eu vou fazendo as conquistas pedacinho por pedacinho, ou seja, eu navego, chego num pedaço da África, que eu vou pôr aqui os nomes, tá? Relaxa. Aí para, consegui, volta para Portugal, estuda mais, faz um barco melhor, passa-se anos, aí agora eu vou de novo, navego, vou um pouquinho mais longe, pô, já fui um pouco mais, volta de novo, estuda mais, melhores barcos, passa anos de novo, mais um pouquinho. É essa novela que a gente vai ter que fazer até chegar aqui, só para vocês terem uma noção que eu vou escrever isso aqui. A primeira conquista portuguesa, ou seja, quando ele lança o barco no mar, é em 1415. Grave, eu vou escrever aqui, mas só grave. 1415. Sabe quando que ele chega aqui, que é o objetivo? 1498. Passaram quantos anos, gente? Ué, Clécio, nesse tempo todo eles estão fazendo o quê? Naquele dia, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ué, e leva esse tempo todo? Uai, e como é que é feito isso? Vamos lá. Quais são as conquistas portuguesas que nós vamos pôr para vocês agora? Então vamos. Começa. 1415. Portugal conquista Celta, que fica na pontinha da África aqui, ó. Uai, Clécio, então Portugal fez isso aqui. Só? Só isso aqui. 1415. Oba, legal. Já descobri um pedaço. Volta, faz barcos melhores, tudo mais. Eu vou pôr só algumas, tá, gente? 1438. Conquisto Cabo Bojardô, que já fica aqui, ó. Nossa, Clécio, voltei e agora já fui mais longe. Vai de pouquinho em pouquinho. Tem até um poema lindo de Fernando Pessoa que fala disso aqui, lembra? Lembra não? Aquele Tudo Vale a Pena, se a alma não é pequena, ele fala: quem quiser ir além de Bojador deverá navegar além da dor. Ele cita isso aqui. 1488. Esse aqui é bonitinho. Por quê? Em 1488, Portugal finalmente consegue chegar. Eu vou pôr no mapa e vocês vão falar o nome para mim. Espera aí que esse mapa aqui tá nojento também, né? Deixa eu fazer a África aqui mais bonitinho. Melhorou muito não, mas tá bom. Tava, né? 1488, Portugal chega aqui. É na pontinha da África. Nome desse lugar aí, gente. Vai, Cabo, alguma coisa. Cabo Verde é no início, já no começo da África. Cabo das Tormentas, 1488. Celta. Ih, caramba, escrevi errado, perdão. Oi, gente, ninguém falou nada aqui. É Celta. Obrigado. Senão tava Célula. Celta. Cabo das Tormentas. Por que Cabo das Tormentas, Clécio? Você falou. Porque ele é a pontinha, o extremo sul da África. É exatamente a passagem, é a curva. Eu vou falar um troço que na época eles não sabiam, hoje a gente sabe. Então o pontinho da África é que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. Né? É a passagem. É onde os ventos são mais fortes, as ondas são maiores. Inclusive, este nome é por causa disso, da dificuldade de se passar ali. Geralmente, os barcos que iam para lá afundavam.
batiam o Recife, porque tem um lance ali na Cabo das Tormentas que os ventos empurram você para próximo da costa. Aí você acaba batendo nas pedras, morre. Só um parênteses, gente, eu tô colocando aqui algumas conquistas que são as principais, tem outras, tá? Mas tô colocando algumas conquistas, só que acho que todo mundo aqui sabe que eu tô colocando as que deram certo, ou seja, para fazer isso, gente, quantas pessoas morreram? Quantos barcos foram e sumiu, não deu em nada. É assim mesmo, tá? Então, deu um por acaso das Tormentas, Cabo das Tormentas tem uma curiosidade. Ele ganhou esse nome porque era um lugar difícil de passar, tormenta, todo mundo que ia lá morria. E ficaram um tempão travado nesse Cabo das Tormentas, a ponto de ninguém mais queria ir para lá. Então, quando o navegante falava, eu vou tentar de novo um caminho para as Índias, oba, para onde você vai? Cabo das Tormentas. Ah, não quero ir não. Eu sei que todo mundo que vai lá não volta. E aí eles fizeram uma coisa que deve ser isso que vocês conhecem. O Cabo das Tormentas, por causa deste problema que ninguém queria vir para cá, porque todo mundo morria, eles trocaram de nome para se tornar mais atrativo. E o Cabo das Tormentas passou a se chamar, que eu acho que é esse nome que vocês conhecem. Cabo da Boa Esperança. Ah, Clécio, então quando aparecer na prova Cabo da Boa Esperança, é essa pontinha da África? É. Ah, então isso aqui é o mesmo nome, é o mesmo lugar. É. Porque aí o cara fala, onde que você vai? Cara, eu tô tentando contornar o Cabo da Boa Esperança. Ah, não, da Boa Esperança eu vou. Boa Esperança dá pra ir, né? Ué, mas é o das Tormentas, é a mesma coisa. Eu sei que é a mesma coisa. Só mudaram o nome, gente, pra ver se tornava um pouco menos assustador e atraía mais os navegantes. Mas consegui contornar. Bartolomeu Dias foi o navegante português que conseguiu fazer essa curva aqui, né? Até que finalmente Clécio, porque esse último ano é o que você tá pintando. Igual eu fiz com o item ali. Se eu tô pintando, gente, é que de todos eles é o que vocês têm que ter mais carinho. Resume, Clécio. Você vai decorar uma data? Decora essa. Tá? Ah, mas o que acontece? 1498. Os portugueses finalmente chegam em Calicut. Eita, nome feio. Não sei onde é que fica isso. Nas Índias. Cheguei. Ah, então Calicut é a parada final. É. 1498, os portugueses, através do seu navegante Vasco da Gama, chegam em Calicut. Ah, danado, Vasco, você conseguiu então? Conseguiu. Então, olha agora para as perguntas que eu vou fazer. Objetivo, está lá no começo da aula, tá no seu caderno aí. Objetivo das grandes navegações: chegar às Índias sem passar pelo Mediterrâneo, não é assim? Furar o bloqueio italiano, como quero falar. Pergunta: Portugal atingiu o objetivo, sim ou não? Sim. Ué, ele chegou nas Índias sem passar pelo Mediterrâneo, contornando a África. Ah, mas levou muito tempo, demorou? Interessa. A pergunta é, ele atingiu o objetivo? Atingiu. E quem foi o primeiro, quem concluiu isso? O navegante português Vasco da Gama. Vasco da Gama que chegou em Calicut, lá nas Índias. E aí, chegando em Calicut, aí fez o que tinha que fazer. Atracou lá, encheu o barco de especiarias e voltou para Portugal pelo mesmo lugar, contornando a África de novo. Pô, Clécio, mas leva tempo pra caramba. Só um parênteses, gente, que uma vez um aluno falou isso pra mim e me deu um susto, então deixa eu falar, vai que é a ideia de alguém aqui. Vocês estão vendo aqui que eu não vou fazer o cálculo não, tá? Mas de 1415 a 1498 dá um tempinho aí, né? Depois você calcula quantos anos que dá isso aqui. Sei lá, dá um tempão. Quantos anos? Alguém faz aí rapidinho de cabeça? Quanto? 83? Tá, então 83 anos. Aí um aluno falou pra mim, uai, Clécio, então esse Vasco da Gama ficou 83 anos navegando? Eu falei, não, gente, 83 anos, então não é a duração dessa viagem aqui, não. Isso aqui é um navegante que veio pra cá, parou, voltou, preparou mais barco, anos depois um outro veio pra cá. 83 anos, então, é o tempo que Portugal gastou nessa novela de contornar o sul da África. Aí depois que achou o caminho, Vasco da Gama achou, outros vieram atrás. Essa viagem mesmo aqui dura em torno de 40, 50 dias.
A viagem mesmo de Vasco da Gama, porque aí você já conhece o lugar, tá bom? E tem um outro troço, Clécio, por que que dá certo? Eu coloquei aqui alguns tópicos, algumas conquistas, tá? Tem Açores, tem Cabo Verde, tem outros aqui. Só que só lembrar, cada conquista dessa é feito o quê? Vamos pegar o primeiro ali, Celta. Olha, eu conquistei Celta, que foi o comecinho, voltou. Em cada conquista dessa, escreva essa palavra aqui, ó, em cada ponto desse, que Portugal ia passando, ele ia colocando isto aqui, ó. Alguém sabe o que são isso? Feitorias. Não? Feitorias, gente, tem duas finalidades. Serve como um posto de abastecimento e um posto de guarda. Não entendi. Conquistei Celta. Oh, cheguei pela primeira vez aqui. Que legal, bacana. Então agora vamos voltar para Portugal para a gente fazer barcos melhores. Volta todo mundo? Não, já deixa uma galera aqui em Celta. Para quê? Para criar aqui, construir uma espécie de porto, de estrutura, para quando o próximo barco vier, já tem os portugueses aqui para indicar comida, bebida, água, posto de abastecimento. E também posto fiscal, não, posto de segurança. Ou seja, se Portugal, conquistei isso, essa Celta aqui é de Portugal. Por exemplo, se vier um navio francês, não pode atracar aqui não. Isso aqui é de Portugal. Então vão ter guardas armados aqui. Isso aqui é conquista portuguesa. Conquista portuguesa. Portuguesa. Ai, Clécio, mas você está pegando praticamente o litoral africano todo e falando que é de Portugal. É. Uai, safadinho. Então Portugal está falando, eu achei um novo caminho. É, mas só eu uso. É isso mesmo. Uai, aí você também está querendo fazer um monopólio igual a Itália. Uai, esse é o objetivo, gente. Entenderam? Então as feitorias, elas são colocadas em todos os lugares. Por isso que as viagens lá na frente, elas ficam mais fáceis. Por exemplo, Vasco da Gama, quando ele veio aqui chegou em Calicut, ele saiu lá de Portugal e veio numa paulada só? Não, gente, ele vai passando nos pontos que já foram descobertos, que já tem feitorias. Então o Vasco da Gama mesmo, quando ele saiu em 1498 lá de Portugal, ele não saiu numa lapada só não. Ele parou em Celta, aí abasteceu o navio, aí depois andou mais um pouquinho, passou em Cabo Bojador, ficou uns dias ali, dormiu, abasteceu, passou em Cabo das Tormentas, entendeu, gente? Então ele vai passando nos lugares onde já tem uma estrutura até ele chegar ao objetivo final. E na volta, a mesma coisa. Até porque vocês vão aprender comigo daqui a pouco que as viagens são longas, então você tem que preparar um navio com mantimentos, comida, água. Gente, lembrando que não tem geladeira, não tem nada disso, comida estraga, a água, por incrível que pareça, estraga. Então como é que eu faço essa viagem? Eu preciso dessas feitorias. Gente, eu vou escrever uma coisa aqui, só que isto que eu vou escrever agora, não vou explicar. Eu só vou escrever porque faz parte das conquistas portuguesas. Isto aqui eu só vou explicar na aula da semana que vem, tá bom? Então você anota, mas por que isso? Mas eu explico semana que vem. Já que eu estou falando de conquistas portuguesas, aqui tem que vir aqui depois, 1500 Brasil, que é a conquista portuguesa. Ué, Clécio, mas o Brasil está do outro lado. Como é que ele chega aqui? Que aqui é o Pedro Álvares Cabral. Isto eu vou falar na aula que vem. Bacana? Como é que ele chegou? Se ele está vindo pro lado de cá, ó, as Índias, Brasil, pro lado de lá, que ninguém nem sabia que tinha terra. Eu só escrevi aqui para você deixar no caderno como uma das conquistas portuguesas, mas na aula que vem eu vou te explicar como é que ele chegou aqui, por que mudou de lado, foi pro lado de lá. Tá bom? Beleza? Até agora, alguma dúvida? Que eu vou passar para um outro tópico, não dá tempo de eu só começar um item aqui. Alguma dúvida, pessoal? Bacana, entenderam? Tudo que eu falei aqui foi Portugal. Joia? Vamos lá, Natália, volta para cá. Todo mundo copiou? Então vamos lá. Eu vou pôr só um pedacinho, que a aula que vem eu vou começar exatamente daqui onde eu vou deixar escrito. Aí vocês anotam no caderno, que vocês vão me indicar na aula que vem. Bom, vamos lá. Clécio,
Qual foi o primeiro país a fazer navegação? Portugal. Por qual motivo? Esses todos que vocês anotaram. Qual o caminho que ele escolheu? Contornar a África. E como é que foram as conquistas dela? Tá na sequência ali. Chegou no objetivo? Chegou. Então ele atingiu as índices, pegou especiarias, trouxe especiarias para Portugal, ganhou dinheiro, vendeu. Show de bola. Morreu. A aula que vem eu vou começar com esse item. Eu vou só dar o início da explicação, tá? A explicação maior é a aula que vem. Vai, vocês. Segundo país a investir nas navegações. Espanha. Bacana? É o segundo. Pioneiro, Portugal. Clécio, vai lá pro mapa. Mostra pra mim onde é que tá a Espanha. Esse mapa lindo. Espanha seria o que tá pintado aqui de azul. Na pontinha da África. Uai, é ali quase que junto com Portugal. Então, peraí. A Espanha tem algumas características que Portugal tem. Por exemplo, boa posição geográfica também se encaixa para a Espanha. Ela tinha conhecimento marítimo, porque tem muitos espanhóis que estudavam na escola de Sagres, que fica em Portugal. Então, a Espanha também era um país que tinha praticamente todas as condições de Portugal. A Espanha vai conseguir, em 1492, fazer a aliança rei-burguesia, que Portugal fez primeiro. Ela vai juntar isso. Lindo. Aí vem a pergunta, e por que que ela não foi o primeiro? Porque, basicamente, que é o principal motivo, tem um ponto que ela não tinha. Não tinha, ó. Não. Explica aí, Clássico, eu não sei o que é isso. Espanha, na época, gente, ela estava em guerra com os muçulmanos. A Espanha estava fazendo o que a gente chama de guerra de reconquista. Não entendi nada. Os muçulmanos, mas muçulmano é lá do Oriente. Eles tinham dominado boa parte do norte da África e da Península Ibérica, ali na Europa. E a Espanha estava fazendo era tirando os muçulmanos dali. Por isso que é guerra de reconquista. Estou reconquistando o território. Então a Espanha ela só consegue expulsar de vez os muçulmanos em 1492. Pausa que eu não vou escrever agora. Só pensa. 1492. Joia? Olha para o teu caderno aí onde está as conquistas portuguesas. Está em 1492, Portugal já está mais ou menos onde? 1492, ele já está no meio do caminho passando até, já até passou o Cabo Bojador, não é? Então, peraí, quando a Espanha consegue finalmente se libertar dos muçulmanos e ficar em paz, Portugal já está no meio da expedição. Beleza? Então, quando a Espanha começa, Portugal já havia iniciado. Então, por que ela não foi a primeira? Porque ela estava em guerra com os muçulmanos, expulsando os muçulmanos. Clécio, já que você está anotando no caderno, quando você escrever muçulmanos, pode pôr essa palavra aqui também. Se aparecer isto aqui na prova, tá certo, tá? A Espanha estava lutando com os... Mesma coisa, tá? Não, tá errado porque não são os mouros, são os muçulmanos. Não. Os mouros é como se fosse uma espécie de muçulmanos africanos, tá? Então, beleza. Então, você colocar muçulmanos, mouros, islâmicos, tá bacana? Então, a Espanha ela vai fazer uma guerra e em 1492 ela consegue juntar o rei e a burguesia, que eu vou explicar na aula que vem como é que é isso, e expulsar os muçulmanos. Aí, quando ela expulsa, acabou, agora estamos em paz. Não, o que nós vamos fazer? Eu até imagino a cena alguém falando... Espanha, Portugal, parece que já achou um caminho aí. Ou tá achando, pelo menos. Já tá na metade do caminho. Então bora fazer o mesmo. Só que aí ela tem outra ideia, que aí eu só vou poder falar a aula que vem. Diga, querido. Professor, e o povo africano? Como ficará com a chegada dos portugueses? Beleza, quem é esse aí? Eles já eram escravizados? Christian, olha só, fez uma pergunta excelente, Christian. E nessa novela toda, o Christian perguntou, e o povo africano? Que eu tô falando de europeu, dominando o litoral da África, mas aí, os africanos, eles pediram licença pros africanos para entrar, não pediram? Como é que é isso? Isso, Christian, boa pergunta, o que faz? Senta o pau nos africanos e escravizava os bichos. Tá falando sério? Os europeus, no litoral africano, eles passavam e já iniciavam um processo de escravidão
com os africanos, porque os europeus eles tinham arma de fogo, tinham um desenvolvimento bélico maior, então eles dominavam. Você pode explicar em detalhes? Christian, poder até pode, só não vou fazer agora por um detalhe. Aí seria especificamente a história da África, que não está na nossa prova. Por exemplo, você vai ver na partir, sem ser semana que vem na outra, quando eu começo a falar de negros, eu vou falar de negros os que vieram para o Brasil. E como é que eram os negros na África? Para efeito de prova, não interessa para você como é que eram os negros na África. Mas respondendo a sua pergunta, sim, os europeus já iniciaram a escravidão, nesse processo aí. Fala aí outra. Então, Igor, é o seguinte, você deve ter lido em alguma reportagem sobre essa escola de Sagres, falando que, na verdade, tem uma linha que defende isso mesmo. Ela foi mais uma ideia do que uma escola. Então, Igor, eu vou te falar, de acordo com a história tradicional e seguindo os livros, por exemplo, que o edital dá, que é do Gilberto Coutrinho e do Luiz Cochiba, põe a escola de Sagres com uma escola de navegação. Mas já vou te adiantar, só para você ter ideia, rapidinho aqui, em 10 segundos. Há 3 anos atrás, meu pai viajou para Portugal. Meu pai é geógrafo. Sonho dele, conhecer a escola de Sagres. Ele foi lá, o que tem? Nada. Ficou extremamente decepcionado. Então, existe uma teoria de que essa escola de Sagres era mais um grupo de estudiosos do que uma escola propriamente dita? Sim, mas oficialmente, até se provar o contrário, de acordo com a literatura tradicional, que é o que o concurso cobra, era uma escola. Ou seja, existia uma parte física mesmo, onde se estudava a navegação ali. Então a pergunta se existiu de verdade a escola de Sagres, oficialmente pela história tradicional, sim, mas tem teorias que falam que aquilo era mais uma ideia. Professor, os espanhóis eram cristãos? O Ernest, olha só, ele perguntou se os espanhóis eram cristãos. Toda a Europa era cristã nessa época. A única dúvida é cristão católico ou cristão protestante, ou luterano, anglicano, calvinista, alguma coisa assim, né? No caso de Portugal e Espanha, esses dois, eles são cristãos católicos. Os dois, católicos. Protestantes você vai achar mais na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça. Então, sim, a Espanha era católica, assim como Portugal era católico. Os reis são católicos. Tá? Cristãos, católicos. Beleza? Queridos, nós vamos fazer uma pausa agora. Olha no teu caderno. Então, a aula que vem vai começar assim, ó. Espanha. O que a Espanha fez? Acabou a guerra, ela está em paz. E aí? Aí começa a navegação da Espanha. E aí a pergunta que todo mundo deve estar falando. Que hora que o Brasil entra na história? Calma. Semana que vem. Então, hoje o Brasil não foi descoberto. Ele só vai ser descoberto semana que vem. Beleza? Queridos, muito obrigado a todos pela paciência. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, um grande abraço. Tchau, fique com Deus. Até semana que vem.